O Thiago Braga, do canal Brasão de Armas, viajou completamente na maionese. Assim, eu vi o vídeo dele que ele publicou de ontem para hoje, né? Ele estava de férias, viajando, e daí ele voltou agora, e ele voltou, segundo ele, para destruir os webcomunistas, né? O rolo, na verdade, é um pouco mais longo do que isso, né? Ele já está fazendo conteúdo, sabe, entre aspas, denunciando o comunismo tem um bom tempo, e aí ele tretou já com Caio Fato, tretou com Jones Manuel, parece que ia rolar um debate entre os dois ali que sabe-se lá quem desistiu, parece que foi ele, mas depois ele disse que não foi ele, que foi o Jones, ou seja, cada um diz uma coisa ali, daí você tem um monte de versões nessa história, mas o que aconteceu foi que ele voltou de viagem, estava viajando, e aí nesse meio tempo, né, estavam dizendo que ele tinha fugido do debate que seria, o que se daria lá no programa do Vilela, lá no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. E ele voltou dizendo o seguinte, não aconteceu isso, eu estava viajando, avisei que ia viajar, e agora eu voltei e vou provar como esses caras aí, eles não são de nada. Basicamente é isso, são de nada. E aí ele fez um vídeo de quase 1 hora e ele fez um monte de alegações ali que são bem complicadas de sustentar. Em termos argumentativos, assim, são muito frágeis, não são justificáveis. Você até pode dizer, mas isso é habitual do canal do Thiago Braga. Eu não sei, eu realmente não sei porque eu não acompanho o canal dele, eu devo ter visto, sei lá, integralmente uns 3, 4 vídeos dele, acho que foi o 4º ou 5º que eu assisti agora, então assim, não sou um espectador do Thiago Braga. Aliás, na verdade, eu nem sou um grande espectador de YouTube atualmente, assim. Eu tenho muita coisa pra fazer, tô lendo um monte de coisa, tô um monte de projetos aqui fora do YouTube, então assim, hoje em dia eu vejo o YouTube para ver algumas tretas específicas que surgem e eu vejo muito tutorial de piano. Então assim, não tenho tempo para ficar acompanhando tretas infinitas, perpétuas entre certos canais ali e nem sequer acompanho assiduamente canais específicos. Então assim, eu vejo uma coisa ou outra, eu vejo do Link, por exemplo, que é um canal que eu gosto bastante, falei dele ontem, não sei, acho que foi ontem. Vejo às vezes um vídeo do Link ou outro, é um dos poucos canais que eu acompanho alguma coisa, mas no geral não sou um espectador de YouTube assíduo. Então assim, não sou um espectador do Thiago Braga e não sou um espectador recorrente dos webcomunistas. Vejo uma coisa ou outra que aparece aí. Então, assim, não sei qual é o padrão do conteúdo dele, não sei o que é que ele faz habitualmente. E aí, inclusive, uma vez, né, eu fiz um vídeo aqui sobre a resposta que ele deu ao vídeo sobre a Coreia do Norte, do Castanhari, e muita gente ficou puta comigo, né? Mas o cara é olavista, o cara ele é do Brasil Paralelo, sei lá, é fascista, um monte de acusações. Não sei, realmente não sei, não acompanho o canal dele. Mas naquele caso em particular ele estava certo. Ele mostrou como as referências adotadas naquele vídeo do Castanhari eram referências propagandísticas da Coreia do Norte. Então, assim, aquilo ali é incontestável, na verdade, né? Acho que é essa a questão, né? E nesse caso em particular, não importa que tipo de viés ele adota no canal dele. Naquele vídeo particular ele estava certo, e aí isso é o ponto, né? Então, assim, daí ele volta agora, talvez fortalecido, né, por essa vitória que ele teve contra os webcomunistas, ele vem fortalecido agora para alegar que ele vai acabar de vez com esses canais, né? E o que não vai acontecer também, né? Porque a gente fala de bolhas aqui, né? Então, assim, ele pode, sei lá, desmascarar, ou ele pode, sei lá, refutar, ou ele pode humilhar, não sei qual o termo que a gente possa utilizar aqui. Ele pode contestar esses canais, e aí ele fala com uma bolha dele, com o canal dele lá, a turma que acompanha ele, e quem acompanha os canais webcomunistas continua acompanhando esses canais sem se importar, sabe, com uma palavra do que disse o Thiago Braga. Então, assim, é aquela coisa, né? É o viés de confirmação e operação. A gente ouve e bate palma para aquilo que já está de acordo com aquilo que a gente acredita. Basicamente é isso, né? Então, assim, quem é fã do Thiago Braga acha que ele está arrasando, quem é fã dos webcomunistas acham que eles estão arrasando, e isso acaba sendo inevitável. Mas logo de cara ele vem com um papo bem esquisito, né, um papo bem estranho, comparando número de visualizações dos vídeos. Como se isso fosse alguma demonstração de alguma coisa, né? Como se isso provasse alguma coisa, como se isso desse razão para ele. Ah, olha só, eu tenho, sei lá, 1 milhão de visualizações nos meus vídeos, logo comparando com os webcomunistas que tem lá 30 mil, 20 mil, 50 mil, seria algum indicativo de alguma coisa. E não é indicativo de nada, no fim das contas, né? Eu me recordo quando houve a disputa, né, dos canais progressistas, que eram muito pequenos na época, muito menores do que o do Moura, e ele veio com esse papo. Ele veio com esse papo, eu tenho 3 milhões de seguidores aqui, vocês têm 30 mil seguidores. Isso não quer dizer nada. Ele dizia coisas incorretas lá, dizia falsidades históricas, sabe, negacionismo histórico, a gente estava contestando ali, e isso não tornava ele certo, a gente errado. Só demonstrava que tem um monte de pessoas, milhões de pessoas, que têm um conhecimento muito rudimentar de história e que não entendem porra nenhuma. As pessoas estavam acompanhando um cara que claramente tinha uma leitura porca e pobre dos textos históricos, com esse viés olavista, porque ele era olavista
na época, com esse viés olavista e vinha propagar falsidades históricas no canal dele. Então, assim, ter um grande tamanho de seguidores ou de visualizações não quer dizer nada em relação à qualidade do conteúdo. Então, primeiro ponto, ele vem com uma espécie de uma falácia de apelo à maioria, né? Ah, se muita gente acredita nisso, se muita gente me segue, se muita gente comprou meu livro, logo aquilo que eu digo tem algum tipo de qualidade. Não tem. Pelo contrário, a gente pode imaginar, né, que muitos dos, sei lá, dos produtos que têm mais sucesso por aí, mais visualização, mais vendagens, tendem a ter qualidade mais baixa do que produtos mais refinados e mais cuidadosos e que exigem um esforço intelectual até para poder acessar. Não quero dizer que seja o caso do Thiago Braga, como eu falei, não acompanho o canal dele a ponto de avaliar o que ele diz lá, mas números de seguidores e visualizações não quer dizer nada, não tem nenhuma relação com qualidade. Então, primeiro ponto, né? Vamos aqui ele viajou totalmente na maionese. Vir tentar, sabe, se contrapor em relação a isso, aí não diz nada. Talvez ele vá no outro sentido, né? Talvez ele queira dizer o seguinte, olha, a Revolução Comunista Brasileira não vai acontecer porque esses caras são insignificantes. Aí é outra coisa, né? É um outro ponto que talvez faça um pouco de sentido. Aí ele quer mostrar, olha só, eu que não proponho revolução, eu que não sou, não sei se ele é conservador, o que ele é, mas eu que não sou de esquerda, não sou progressista, não sou revolucionário, não sou nada, tenho muito mais visualização, tenho muito mais adesão popular, muito mais aclamação pública do que quem está propondo supostamente proteger o trabalhador. Aí pode ser que tenha algum tipo de fundamento, né? Demonstrando ali, olha só, aquilo ali é uma bolha, é um nicho, é insignificante politicamente, fala com um imaginário muito limitado de pessoas, não tem poder real de transformação social, então assim, eles estão vivendo num delírio. Aí pode ser que seja lido nesse sentido, aí talvez faça sentido, mas não nesse sentido de como se fosse uma justificativa da veracidade daquilo que ele diz sobre a história, sobre o passado, sobre Stalin, sobre a União Soviética. Então, primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o livro dele, né? Porque ele publicou um livro agora, como eu falei, sobre a União Soviética, imagino que criticando, não li o livro dele, não tenho a menor ideia do que ele disse nesse livro, posso imaginar aí com base nas críticas que fazem sobre ele, mas não tenho a menor ideia do que ele disse nesse livro. Pode ser que tenha muita coisa verdadeira lá, pode ser sim, mas o fato também que ser um best-seller na Amazon, vender bastante, não quer dizer nada em relação também à qualidade do trabalho. No final do vídeo, né, depois de uma hora, ele fala que ele publicou para uma editora Dialética, e isso seria uma chancela de que foi revisado por pares o livro, né, que especialistas, historiadores, não sei, especialistas acadêmicos leram o livro dele e deram chancela para ele daquele livro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A editora ali é uma editora meio que de autopublicação, né, então assim, meio que pagou, publicou, basicamente. Você manda lá, eles fazem uma análise, pelo que eu vi no site lá, tem uma especificação de que em 7 dias te dá uma resposta. 7 dias não é o suficiente para alguém fazer uma análise sistemática do seu trabalho, de, sei lá, de poder verificar se as suas fontes são precisas ou não, se o conteúdo do seu livro está de acordo com as fontes. Então, assim, 7 dias não serve para isso. Eu imagino que só passe por uma triagem mínima de qualidade ali em termos de escrita, em termos de, sei lá, de composição da obra, né, de organização das partes. Não acho que tenha qualquer tipo de análise qualitativa do conteúdo e de veracidade também. Não acho que seja o caso. Então, assim, publicar por aquela editora em particular não é chancela acadêmica, não é sinônimo de qualidade de produção historiográfica, não é. Então, assim, não serve como referencial para tentar justificar, olha só como meu livro é bom, olha como meu livro é, sabe, rigoroso academicamente ou conceitualmente. Não é, sinto muito, não é. Então, outra viagem do Thiago Braga. Pode ser que o livro dele seja bom? Pode ser, não sei, não li, mas não é porque essa editora em particular escolheu, não é isso. Então, assim, não serve como justificativa. Não é argumento de autoridade. Não é. Sinto muito. Então, tirando esses dois aspectos, daí entra na questão da história, né, da escrita de história. E aí eu entendo que muita gente critica o Thiago Braga porque ele não é historiador, ou porque ele fez curso EAD, né, que ele fez pela internet, né, curso à distância, porque ele falsifica a história, porque ele tem viés de direita, conservador, então assim, há algumas críticas nesse sentido. Ou seja, ele não pode fazer história por algumas razões. E aí a gente precisa entrar numa questão que é bem mais complicada e ninguém vai gostar do que eu vou dizer aqui. Tem um livro bem interessante do Trouillot chamado Silenciando o Passado. É um autor fenomenal, recomendo que vocês leiam esse livro, que é bem interessante. Ele tem uma pegada Foucaultiana, ele tem uma pegada que vai nesse sentido, né, do não dito, né, da análise do discurso. E aí o que a gente pode entender, né, a partir dessa leitura do Trouillot, que é fenomenal, é um grande autor, é que a história não é exclusividade, ou a escrita da história não é exclusividade dos historiadores.
Como eu falei, isso vai chocar as pessoas. Não, quer dizer que qualquer pessoa pode escrever história. O Thiago Braga pode escrever história? Pode. Pode e fazem, né? O fato é que podem e fazem. A história, ao longo da história da humanidade, a escrita da história foi feita por muita gente que não era historiadora. A gente já pode pensar que existe uma classe especializada de historiador, né? Classe acadêmica de historiadores, sei lá, há 200 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, um pouquinho menos do que isso. Muito antes disso, os historiadores eram pessoas, muitas delas eruditos, mas que estavam escrevendo história sem qualquer tipo de parâmetro ou critério historiográfico, né, de método historiográfico. Eles estavam escrevendo história, estavam relatando o que viam, ou estavam relatando aquilo que eles ouviram, ou estavam relatando aquilo que os documentos diziam. Então, assim, a história ela é escrita e ela foi escrita por pessoas que não eram historiadoras de formação. Isso ainda hoje. Há muitos historiadores competentes hoje, renomados hoje, com obras de referência em seus campos, que não são historiadores formados. Então isso é um fato. O historiador ele pode ser alguém formado em história, ou ele pode ser alguém que, com base na sua produção historiográfica, naquilo que ele fez ao longo de sua vida e produziu textos relevantes de história, ele é reconhecido como historiador. Então, esse é o ponto. E aí o que o Trouillot diz, né, nesse livro, que acho que é o ponto mais chocante, é que o nosso conhecimento da história, geralmente, e aqui falando, sei lá, no senso geral, né, no senso geral, nosso conhecimento da história, ele se dá, geralmente, por não historiadores. Se dá por filmes que a gente assiste, se dá por, sei lá, quadrinhos, se dá por livros que não são feitos por historiadores profissionais, ou pelo menos acadêmicos, né, com formação acadêmica, se dá por relatos que a gente ouve de pessoas, né, de um guia turístico. Você vai lá para, sei lá, vai fazer um passeio lá em Salvador, e daí você pega um passeio turístico e tem um guia turístico que vai te contar a história da cidade. Esse cara não é um historiador, geralmente. Então, assim, você vai coletando as histórias e elas vão somando na sua vida, né, no seu imaginário, a partir de uma série de relatos que não são relatos de historiadores. São relatos históricos que são passados pra gente, e aí a gente vai formando nosso imaginário sobre o nosso país, sobre, sei lá, o nosso mundo, sobre o passado a partir disso. E aí o que acontece é, primeiro, que os relatos e os documentos históricos, eles não são neutros. Eles não são neutros, e o que os historiadores falam sobre o passado também não é neutro. A gente não pode ter a ilusão de que existe um passado estático, né? Um passado como se fosse um objeto palpável, que você pudesse se aproximar desse objeto e olhar aquilo ali, e analisar aquilo ali de maneira fria e analítica. Não, você não pode fazer isso. O passado não existe mais. O que existe são esses fragmentos do passado, né? Esses registros que sobraram, artefatos. E essas coisas, quando a gente se aproxima delas, como eu falei, não são neutras, nem aquilo que sobreviveu, nem aquilo que foi apagado não é neutro. E não é neutro o modo como os historiadores ou as pessoas normais se aproximam disso. Então, assim, quando alguém como um webcomunista se aproxima do passado, da União Soviética, por exemplo, os documentos preservados já têm um viés, já direcionam o modo como aquilo vai ser lido, e o cara que se aproxima daquilo, dependendo de como ele pensar o mundo e qual a vertente marxista dele, ele já vai se aproximar daquilo ali de um modo. Se for um leninista, a tendência é ler os textos de um modo, se for um trotskista vai ser de outro modo. Basta pensar, por exemplo, agora o debate que se dá, né, a briga, a treta que se dá entre o Jabbour e o Gustavo Machado. Tá rolando semana aí. Eu vi alguns vídeos ali, algumas tretas, vi um vídeo do Gustavo Machado respondendo o Jabbour. Então, assim, você tem lá uma treta entre dois marxistas com leituras diferentes sobre a China, por exemplo. Nem é o passado, é o presente. Nem é o passado, é o presente. Duas pessoas, dois marxistas olhando o presente, olhando a China sob perspectivas diferentes. E eles não vão entrar em acordo, porque eles não têm modos de ler aquela realidade de maneira igual. Eles podem estar com os mesmos dados, eles podem pegar as mesmas informações, eles vão ler aquelas informações de modos distintos. O Jabbour vai defender a China, é um propagandista da China, e o Gustavo Machado vai detonar a China porque ele detona a China. Então, assim, não tem coincidência no modo como você se aproxima dos documentos. E isso vale para qualquer historiador. A pessoa vai se aproximar de um documento histórico sobre o nazismo, se o cara for, um conservador, ele não quer dizer que ele vai ser nazista, não vai ser. Ele vai se aproximar daquele documento e vai ler aquele documento com uma perspectiva. Se for um cara de esquerda, vai ler de outro modo. Se o cara se aproximar dos documentos da União Soviética, como eu falei, cada pessoa que for, dependendo do viés ideológico e da formação e do modo como entende a realidade, ele vai se aproximar daqueles documentos e vai ler aqueles documentos de modos distintos. Então, é impossível imaginar que vai haver uma concordância entre uma leitura feita pelo Thiago Braga, sendo ele historiador ou não, com a leitura que os webcomunistas fazem. É impossível imaginar que vai haver concordância. E mesmo se os dois grupos, pelo menos, estiverem lendo os mesmos documentos. Por exemplo, em relação ao vídeo do Castanhari da Coreia do Norte. Ali você tem um vídeo que foi claramente propagandístico da Coreia do Norte, os documentos demonstravam, as referências que eles usaram demonstravam isso. A consultoria histórica demonstrava isso. Era um vídeo pró-Coreia do Norte, não tinha dúvida disso. O modo como o vídeo foi editado, não há dúvida disso. Aí quem é
alinhado com esse ideal, alinhado com essa perspectiva revolucionária, socialista, viu aquilo ali e aplaudiu e disse, olha só, um trabalho fiel à história. Não é fiel à história, é fiel à perspectiva dos documentos propagandísticos da Coreia do Norte. E quem viu, né, o vídeo e viu as referências disse, ah não, é um vídeo propagandístico, isso aqui não é verídico, parte de outras referências que possivelmente nem sequer são aceitas por aqueles, sabe, webcomunistas que adoraram o documentário, que acharam que foi ótimo, que foi maravilhoso. A relação com a própria fonte muda de acordo com aquilo que você acredita. E ainda nessa situação, a gente pode pensar o seguinte, olha, eles consideraram como se fosse fiel à verdade, aos fatos, porque as fontes eram norte-coreanas. E suspeitavam de fontes dos Estados Unidos, ou seja, fontes liberais, né, sei lá, imperialistas norte-americanas. Então, assim, a fonte norte-coreana ela é autêntica sobre a Coreia do Norte, mas uma fonte americana falando sobre a Coreia do Norte não tem validade, ou tem que ser vista com suspeição. Porém, se uma fonte norte-americana fala sobre os Estados Unidos, essa fonte é vista com suspeição por essas pessoas, porque, afinal de contas, é o imperialista falando sobre o império dele. E aí uma fonte latino-americana, brasileira, falando sobre os Estados Unidos, tem o maior peso de veracidade ou de, sei lá, de credibilidade do que uma fonte norte-americana. Então, assim, o modo como você se relaciona com as fontes vai mudar drasticamente. Eu insisto nesse ponto porque isso aqui já demonstra uma diferença, uma distinção brutal, não em relação a método, não em relação à compreensão da história, não em relação à aproximação dos documentos, diz em relação à visão prévia das pessoas ao fazer esse movimento de compreensão do passado. E não há como concordar nesse sentido. E aqui não quer dizer que, não, o Thiago Braga está certo e os webcomunistas estão errados, ou vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte, que a aproximação das fontes já vem contaminada. A gente não pode ter a ilusão de que eles estão deixando de lado esse filtro de compreensão de mundo para poder se aproximar com critério daquelas fontes. Pode ter um rigor maior, pode ter um cuidado maior com as fontes, pode ser que tenha uma abrangência maior de leitura, pode ser que tenha lido fontes que eles discordam, mas que eles vão consultar para poder compreender o que os outros dizem, pode ser que tenha um cuidado maior, mas não quer dizer que a pessoa vai chegar livre do filtro, não vai conseguir chegar. Inclusive, esse é um dos grandes obstáculos que eu percebo, né? Eu acho que um dos grandes desafios das ciências humanas tem a ver com isso, né? Eu não sei se eu conheço algum caso na história do pensamento das ciências humanas de alguém que tenha se aproximado de um tema ou de uma questão com uma hipótese. Então, assim, ele está buscando compreender o passado com base na seguinte hipótese. Tal coisa aconteceu desse modo. E aí, ao longo do trabalho, ao longo da investigação, ele se dá conta que ele estava errado. Ele se dá conta de que, não, realmente a minha hipótese estava incorreta e as provas estão demonstrando que eu estava incorreto. Eu não sei de algum caso. Se souber de algum caso, me conte aqui, porque eu realmente não me recordo agora, sabe, pensando aqui. Porque, por exemplo, se você for buscar na história a ilustração de que a história se movimenta a partir da luta de classes, você vai encontrar isso. Porque você vai buscar os elementos, você vai singularizar os elementos que vão justificar a sua hipótese, que vão fortalecer a sua hipótese. Se você quer entender que a história é um processo de disputa simbólica, não é luta de classes, é uma disputa simbólica, você vai encontrar os elementos para justificar a sua afirmação. Se você quiser encontrar na história os elementos para justificar uma tese de que o ser humano é egoísta e é brutal, e o homem é o lobo do homem, você vai encontrar esses elementos. Então aquilo que te move a olhar para o passado e tentar extrair uma conclusão, de certo modo, já condiciona a sua conclusão também. De certo modo, já condiciona aquilo que você vai recortar da realidade para usar como evidência para justificar a sua visão prévia. Como eu falei, não sei se tem algum caso famoso de alguém que tenha se aproximado com viés já pré-definido e tenha mudado de ideia a partir das provas coletadas. Eu acho que isso seria extraordinário. É claro que isso não quer dizer que você não tenha histórias que sejam mais precisas em relação aos documentos, aos artefatos, que tenham um cuidado maior. Não quer dizer isso. Mas, no fim das contas, me parece uma viagem total do Thiago Braga achar que, ao contestar o que certos grupos dizem, comunistas dizem, por exemplo, webcomunistas dizem, que ao contestar essas pessoas, que ele está destruindo a base dessas pessoas, ou que está destruindo alguma coisa específica, muito além do seu círculo de seguidores. Aí realmente é um delírio de grandeza, basicamente. Aqui o que você tem são dois times jogando, os dois times nos seus próprios campos, para sua própria torcida, e recebendo aplauso das pessoas como se estivesse vencendo o jogo. Você, no fim das contas, nem está vendo um jogo, né? São dois grupos distintos ouvindo o próprio eco. E isso não quer dizer também, só para concluir esse vídeo, isso não quer dizer também que em certos momentos o Thiago Braga não vai acertar no que ele está dizendo, e não quer dizer que em muitos momentos os comunistas vão acertar também. Até o Olavo de Carvalho acertava às vezes.
Então é isso, gente. Como eu falei, eu vi esse vídeo hoje e eu achei assim, um delírio completo, né? Assim, uma viagem completa do Thiago Braga. Ele se empolgou com o sucesso dele, se empolgou com a audiência dele, não sei, subiu a cabeça e ele se empolgou e tá achando que tá vencendo essa suposta guerra cultural, né? Não tá vencendo, ninguém tá vencendo, todo mundo aqui acompanhando isso aqui e tipo, é isso. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoiador do canal. Só lembrando que no dia 17 de maio, eu e Carolina Arcari estaremos no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa de Ipanema, às 16 horas, para lançar o livro infantil Beijos. Confira, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer a sua reserva lá, é de graça, mas você pode fazer reserva para garantir a sua entrada lá. É limitada, porque o espaço também é limitado, então assim, vá lá, assegure o seu lugar, está quase esgotado, então se eu fosse você ir agora e confirme sua presença para a gente se encontrar lá no Rio de Janeiro. 17 de maio, 16 horas, a gente se vê por lá. Um forte abraço e se cuide. Tchau. Você já reparou como as elites tentam responsabilizar sempre o povo pelo atraso brasileiro? Eles tentam retratar as pessoas mais pobres como preguiçosas, corruptas e sempre dependentes do Estado. A elite, por outro lado, é honesta, trabalhadora e cheia de virtudes morais. Esse discurso é pura cortina de fumaça para esconder a verdade sobre quem realmente leva o país nas costas. É sobre esse tema que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós revolucionária.